A Terra plana é uma das teorias da conspiração mais bizarras e sem sentido de que se tem notícia. Podemos até imaginar como seria o nosso mundo se ele de fato fosse plano. E é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. Primeiramente, esqueça a possibilidade de caminhar até a borda gelada. A gravidade simplesmente não o deixaria fazer isso. Mas a gravidade seria possível na Terra plana? Bom, seria, com certeza. A força da gravidade é o que forma e mantém a estrutura de todos os planetas, inclusive o nosso. No caso de um mundo plano, a força da gravidade te empurraria para o centro e ficaria mais forte conforme você tentasse ir para as bordas. Seria como escalar um penhasco que vai ficando cada vez mais íngreme conforme subimos. Parece estranho, não? O mesmo aconteceria com a água. Ela ficaria toda presa no centro da Terra. E as árvores cresceriam de forma diagonal, para o lado oposto da força gravitacional. Os terraplanistas dizem que todas as provas da Terra ser redonda foram forjadas. Mas a ideia de que nós vivemos em um planeta esférico não surgiu durante a corrida espacial da década de 60. É uma ideia que foi provada durante a época das grandes navegações. Cristóvão Colombo já acreditava que a Terra era redonda através de observações por assiduidade. Ele observava os navios sumindo na linha do horizonte e a sombra da Terra na Lua. Mas não conseguiu provar a teoria simplesmente porque nunca conseguiu dar a volta ao redor do planeta com seus barcos. Mas as caravanas do navegante português Fernão de Magalhães, em 1519, conseguiram. Eles saíram da Europa, atravessaram o Oceano Atlântico pelo extremo da América do Sul, chegaram ao Pacífico, depois Índico e contornaram a África pelo Atlântico, voltando para a Europa. Era a primeira viagem de circunnavegação da história. E provou pela primeira vez na prática uma ideia já descoberta na Grécia Antiga. A Terra era redonda. O filósofo grego Aristóteles já sabia que a Terra era redonda simplesmente ao observar as estrelas no céu. Suas posições são diferentes de acordo com o lugar em que estamos no planeta, o que não faz sentido em uma Terra plana. Erastótenes, também grego, foi o primeiro a medir a circunferência do planeta através da medição das sombras projetadas pela luz solar em diferentes cidades. Em um mundo plano, as sombras seriam iguais na mesma hora em todos os lugares. Mas isso não é o que acontece no mundo real. Em 1924, pilotos norte-americanos deram a volta ao mundo, também provando que a Terra é redonda. Os que tiveram a sorte de viajar em um avião supersônico como o Concorde foram capazes de observar a circunferência do planeta a 60 mil pés de altitude. O equivalente a 18 quilômetros. Mas para observar totalmente a curvatura da Terra, só mesmo indo ao espaço. O problema é que os terraplanistas vivem dizendo que as fotos tiradas da Terra são falsas e que a NASA vive mentindo. Mas há outras agências espaciais, inclusive na China, Rússia e União Europeia. Por que todas elas estariam mentindo? I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Graças à corrida espacial, foram feitos vários avanços tecnológicos, como a tomografia computadorizada, filtros de água, aspiradores sem fios, forno de micro-ondas, lentes de contato, termômetros, código de barras, fraldas higiênicas, dentre outros. Os próprios terraplanistas se beneficiam desses equipamentos sem saberem de suas origens. A própria União Soviética, arqui-inimiga dos Estados Unidos, tinha motivos de sobra para negar as descobertas da NASA. Porém, eles jamais contestaram as informações transmitidas pela Agência Espacial Norte-Americana, até hoje. Como uma Terra plana se comportaria no espaço? Eles dizem que o Sol é quem orbita a Terra, e não o contrário. Não é difícil imaginar o transtorno que isso seria para a vida, não? Em primeiro lugar, não haveria o que chamamos de fusos horários, uma vez que a luz do Sol atingiria o planeta de forma mais ou menos uniforme.
Pessoas no Brasil e na China veriam o nascer do Sol no mesmo horário. Isso também significaria outro padrão de dias e noites. Um dia perto do centro teria apenas 8 horas e a noite teria cerca de 16 horas. Também significaria o fim das estações do ano, que só acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra, que é esférica. A luz do Sol seria a mesma em todas as épocas do ano em um mundo plano. Também não haveria eclipses solares, e os lunares seriam bem diferentes. Afinal, é a sombra circular da Terra que causa esses fenômenos. Imagina só como seria uma sombra reta. O próprio Sol deveria ser muito menor, ou então incineraria o planeta todo. Mas mesmo que o Sol fosse pequeno, como alguns adeptos à teoria da conspiração dizem, sempre que viajássemos de avião, estaríamos nos aproximando do Sol e ele pareceria maior. Mas como qualquer um que já viajou sabe, isso não é verdade. E mesmo que o Sol fosse pequeno, nós estaríamos torrados de qualquer forma, uma vez que não haveria campo magnético para nos proteger da radiação solar. Ele é gerado no núcleo sólido e redondo do planeta. Sem um campo magnético, partículas prejudiciais vindas do espaço iriam bombardear nossos corpos, causando câncer na população toda. Além disso, sem uma magnetosfera, as auroras boreais e austrais não existiriam. Mas vamos dar uma chance aos terraplanistas e assumir que o mundo plano deles tenha uma alternativa ao campo magnético. Você ainda poderia estar vivo para sentir os estranhos efeitos de uma Terra plana. Esse é o mapa da Terra plana, com o Ártico no centro e a Antártida sendo um muro de gelo ao redor do planeta. Nesse mundo, levaria 32 horas para voar da Argentina para a Nova Zelândia. E nenhum avião comercial tem essa autonomia de voo. Mas a Air New Zealand opera entre Auckland, na Nova Zelândia, e Buenos Aires, na Argentina, sem escalas, e o voo dura apenas 13 horas e meia. Nós já mencionamos que não haveria GPS. Satélites seriam incapazes de orbitar uma Terra plana, mas para os terraplanistas, satélites nem existem. E como será que a Estação Espacial Internacional, ou ISS, pode ser vista com um telescópio ou uma câmera de alto zoom por qualquer pessoa? Basta entrar no site da NASA, acompanhar a trajetória da ISS, esperar o satélite sobrevoar sua cidade e observar. Sem os satélites, também não existiriam horários sincronizados. Isso significa que não teríamos caixas eletrônicos, cartões de crédito, transmissões televisivas, transações no mercado de ações e muitas outras comodidades. Mas para dizer que só haveriam pontos negativos em uma Terra plana, com um bom par de binóculos, seria possível ver o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa em Dubai, ou o Monte Everest no Nepal, de qualquer lugar do mundo. E você, ainda tem alguma dúvida? Quer sugerir mais temas para o nosso canal? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.